A água está calma, a superfície do mar balança suavemente, mas basta descer alguns metros para que tudo mude. A luz desaparece, a pressão aumenta, e a vida se transforma em algo que parece vir de outro mundo. É lá, nas profundezas mais sombrias do oceano, que existe um fenômeno que intriga cientistas há décadas: o gigantismo abissal. Por que criaturas que vivem a quilômetros de profundidade se tornam tão enormes? Mesmo quando não existe luz solar, comida é escassa e a temperatura é próxima do congelamento. Por que lá embaixo existem animais maiores do que qualquer coisa que vemos aqui em cima? Hoje você vai descobrir, e eu te garanto, depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para o oceano da mesma forma. Antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreve no Inusitado, porque aqui você sempre aprende algo que a escola nunca contou. Agora, respire fundo. Vamos descer juntos! A mais de 1000 metros de profundidade, onde reina o breu absoluto, vivem criaturas como o isópode gigante, um parente gigantesco da barata do mar, o tamboril abissal, com sua mandíbula transparente. E o famoso calamar colossal, um animal que pode ultrapassar 14 metros de comprimento, com olhos do tamanho de pratos. Mas por que viver no escuro faz esses animais ficarem tão grandes? A resposta envolve pressão extrema, metabolismo lento, falta de predadores e um detalhe que quase ninguém imagina: sobrevivência energética. Imagine um mundo onde a comida cai como migalhas do céu. Peixe morto aqui, um pedaço de matéria orgânica ali, completamente imprevisível. Lá embaixo, ser grande pode ser a única chance de sobreviver por semanas, às vezes meses, sem comer. O gigantismo abissal é exatamente isso, uma adaptação evolutiva para viver onde a vida não deveria existir. E sim, isso é real, registrado em estudos publicados em institutos oceanográficos como o Woods Hole, o National Oceanic and Atmospheric Administration e expedições feitas no Pacífico, Atlântico e Índico. Mas existe algo ainda mais intrigante. Se a profundidade cria gigantes, será que ainda existem criaturas imensas que jamais foram vistas pelo ser humano? Será que o maior animal da Terra ainda não foi descoberto? Fica comigo! Descendo mais, a pressão aumenta tanto que esmagaria um submarino comum em segundos. Mas para as criaturas abissais, isso é apenas mais um dia normal. A pressão extrema impede que gases se acumulem dentro do corpo, fazendo com que os animais precisem de estruturas adaptadas, gelatinosas. Em muitos deles, o tamanho avantajado aumenta a capacidade de resistir ao esmagamento, distribuindo a pressão pelo corpo como uma almofada natural. Outro fator poderoso: temperatura. No fundo do oceano, a água pode chegar perto dos 0 graus. Isso diminui drasticamente o metabolismo. E o metabolismo lento favorece uma regra evolutiva, conhecida como regra de Bergman, em que animais de ambientes mais frios tendem a ser maiores. Agora, junte isso à escassez de comida. Em um ambiente onde nada cresce, onde não há plantas, não há luz e onde todos dependem de restos que caem da superfície, ser grande significa armazenar mais energia e sobreviver por longos períodos sem se alimentar. É por isso que o isópode gigante pode passar até 5 anos sem comer. E quando a comida finalmente aparece, quanto maior o corpo, mais fácil é capturar e consumir grandes volumes de alimento de uma vez só. Mas talvez a parte mais fascinante esteja no comportamento. O fundo do mar é praticamente silencioso, sem predadores tradicionais, sem correntes fortes. É um ambiente estável. Isso permite que espécies gigantes sobrevivam por eras sem mudar muito. Talvez o que vemos hoje sejam descendentes quase idênticos de criaturas que existiam na época dos dinossauros. E se isso for verdade, o que mais pode estar escondido lá embaixo? Vamos aos exemplos mais impressionantes já registrados. O calamar colossal da Antártida, capturado em 2007. É o maior invertebrado já documentado, com garras rotativas nos tentáculos, olhos gigantescos e massa corporal superior à do lendário polvo gigante do Pacífico. A tartaruga de couro,
apesar de não ser uma criatura abissal. Cresce a proporções enormes e mergulha tão fundo que desafia os limites da fisiologia. Ela demonstra como o oceano recompensa corpos grandes. Existe também o verme gigante de tubo, encontrado perto de fontes hidrotermais, medindo mais de 2 metros, vivendo sem olhos, boca ou estômago, sustentado por bactérias simbióticas em completa escuridão. E claro, o mais misterioso deles, a lendária tulipa negra do mar, uma criatura observada apenas por Hovis, parecida com uma sombra viva. Seus movimentos são tão incomuns que até hoje os especialistas discutem a classificação exata. Agora pense. Essas são apenas as espécies que conseguimos gravar. Cientistas estimam que conhecemos menos de 10% das espécies marinhas. Isso significa que 90% do oceano profundo ainda é um território desconhecido. Se os animais que vimos já são gigantes, imagine os que nunca foram filmados. É aqui que entramos no campo mais perturbador da biologia marinha. A chance real de existirem criaturas colossais vagando em regiões tão profundas que nem os robôs chegam. Criaturas tão adaptadas ao frio, à escuridão e à pressão que simplesmente nunca deixariam o abismo. E se elas forem maiores do que tudo que já vimos? Ao estudar o gigantismo abissal, a ciência não está apenas entendendo criaturas exóticas, está olhando para um espelho que reflete os limites da vida. Lá embaixo, onde tudo parece impossível, a vida encontrou um jeito não só de existir, mas de crescer, além da imaginação. É como se o oceano profundo fosse uma fábrica de extremos. Um lugar onde a natureza joga as regras fora e cria designs que desafiam tudo o que conhecemos. E talvez seja por isso que o gigantismo persiste. Porque onde não há luz, onde não há cor, onde não existe calor ou plantas, a sobrevivência exige o extraordinário. Mas isso levanta a grande pergunta. Se o gigantismo abissal transforma criaturas comuns em monstros colossais, o que pode estar escondido nas partes do oceano que ainda não exploramos? Será que já passamos por cima de uma criatura gigantesca sem saber? Ou será que o maior animal do planeta ainda não foi descoberto? Isso é assunto para outro vídeo do Inusitado. Até logo!